O Evangelho de Emaús nos informa este momento que os discípulos estão se afastando da cidade. E num dia, vamos dizer, o primeiro da semana, o domingo. Esse afastamento tem um sentido simbólico muito forte, ou seja, cansados, desiludidos, vão se afastando. E Jesus aqui então vai atrás deles, ao encontro deles. Isso é um procedimento, vamos dizer, de Cristo nos evangelhos que vamos ouvindo após a ressurreição. Foi assim com Tomé, foi assim com Maria Madalena, os discípulos com as portas fechadas, e hoje ouvimos ele indo com os discípulos de Emaús. Uma coisa importante, porque Jesus faz este momento de encontro enquanto eles caminhavam. Antes de sermos chamados de cristãos, nós éramos chamados aqueles que são do caminho. E é exatamente aqui hoje está ilustrado isso, como se ilustra também quando o próprio Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É caminhando que Jesus irá ajudar esses discípulos que ali estavam se distanciando para que eles se sintam novamente tocados pela graça de Deus. Esse é o primeiro elemento que podemos destacar. Cristo não desiste de ninguém. Então também eu e vocês não podemos desistir de ninguém. Muitas vezes cansamos, achamos muitos desafios, muitas barreiras e até pensamos em desistir de pessoas próximas de nós, filhos, amigos. Então o Senhor não. Ele quer que nós não desistamos de ninguém. Estejamos dispostos a ir atrás de todos. Segunda coisa, Jesus se aproxima deles não pelo caminho do emotivo, mas da inteligência da fé. Há muita gente que acredita que a gente vai ter mais pessoas católicas se a gente colocar fichas na emoção. Se a gente conseguir fazer as pessoas chorarem durante a missa, arrepiarem-se. Aliás, há pessoas que medem a fé exatamente por isso. Padre, eu não estou sentindo nada. Mas não é para sentir, é para se relacionar com o Senhor. Nós sentimos calor, sentimos frio, gostamos de pudim, gostamos de uma coisa, não gostamos de outra, mas aqui se trata de se relacionar com uma pessoa que é Cristo. Por que isso é importante? Há pessoas que estão medindo suas amizades e até mesmo as relações matrimoniais sobre sentir e gostar, e não como uma escolha de amor. Por isso, então, com o Evangelho, Jesus não vai pelo caminho da emoção. Que Jesus poderia ter dito: sou eu, veja só, estou aqui do lado de vocês, não precisam ter mais dúvidas. Não. Jesus começou instruindo, ouviu o que está passando no coração deles e depois começou a instruir a eles a partir da palavra de Deus. A inteligência da fé. Isso é uma coisa difícil para todos nós. Preferimos o caminho da emoção. Quantos de nós, iludidos, começamos a dizer: tal milagre, tal lugar tem milagre, olha esses milagres maravilhosos, e a gente se prende aos milagres, acreditando que as pessoas vão mudar de vida, vão se converter. Cuidado com isso. Inteligência da fé, conhecimento da palavra de Deus, conhecimento da doutrina da igreja, conhecimento de humanidade, porque se a gente não souber entender o coração humano, se a gente não conseguir entender o que se passa no coração das pessoas, não conseguimos fazer com que as pessoas se situem diante de Deus. Isso que é uma pessoa inteligente. Palavra de Deus, doutrina e conhecimento da humanidade. Vejam que triste, né? Quanto menos a gente ouve músicas boas, quanto menos a gente assiste coisas boas. Outro dia perguntei a alguém: você já foi alguma vez assistir um teatro? Nunca. Você alguma vez teve a oportunidade de ver uma orquestra executando uma peça inteira? Também não. E a gente percebe que o empobrecimento cultural vai diminuindo também as possibilidades das pessoas. Quantas pessoas estão angustiadas, tristes, porque no fundo elas estão sem cultura. Pessoas sem cultura se sentem vazias. Pessoas sem cultura, elas acabam não encontrando um caminho. Por isso, filhos e filhas amados, eu e vocês temos um compromisso de fé que também passa pela cultura. Então Jesus
ele age pela inteligência da fé. Segunda coisa, depois que Jesus está ao lado dele, os ouve com muita atenção, Jesus então faz de conta que vai adiante. E os discípulos vão dizer: fica conosco, Senhor, porque já é tarde. Quantas vezes a gente não quer que as pessoas partam? Seria tão bom que também as pessoas dissessem isso a nós: fica conosco, fica mais um pouco, gasta mais um pouquinho com a gente. Essa é uma expressão muito mineira, né? Gasta um pouquinho, fica mais um pouco aqui com a gente, fica conosco, Senhor. Então o Senhor é convidado, o Senhor aceita, porque já é tarde, é a frase que eles dizem. E é interessante porque o Evangelho cria uma contradição, porque eles dizem: está tarde, mas quando eles veem que é Jesus, no meio da noite eles saem correndo para falar aos outros. Aliás, as contradições belas do Evangelho. Maria Madalena foi cedo ao túmulo para ver Jesus. Quando o encontra, o agarra. E Jesus vai dizer: Maria Madalena, vai dizer aos teus irmãos que eu ressuscitei, vai para lá. E Maria vai. Nós pensaríamos uma lógica muito humana. Se eu encontrei alguém que eu procurava e estou dependendo dessa pessoa, agarra. Ninguém vai dizer: não vou soltar. Que burrice é essa, né? Mas Maria Madalena soltou. Ela se converteu de um amor pegajoso para um amor que é capaz de se oferecer aos outros. Essa é a conversão de Maria Madalena. Os discípulos de Emaús estavam indo embora e repentinamente, quando eles encontram Jesus, e eles haviam dito: já é tarde, no meio da noite eles saem. Deus nos dá audácia. Quando a gente começar a ser miúdo, se a gente não fizer coisas grandes, se não formos audaciosos. Outro dia, conversando com uma das minhas afilhadas, dizia assim: cuidado para não fazer escolhas na vida para sobreviver. E tem gente que pensa assim: vou fazer essas coisas para sobreviver. Isso não é vocação. Viver. A gente precisa aprender a viver. E muitas vezes a gente faz cálculos profissionais, cálculos de trabalho para sobreviver. E a gente vê pessoas tristes fazendo coisas que não gostaria, porque está apenas sobrevivendo. É preciso ter audácia, é preciso investir, é preciso ser empreendedor. Não estou falando só de negócios, mas também da própria alma, da própria vida. Se ficarmos só sobrevivendo, triste vida teremos. E depois, a outra frase bonita do Evangelho de hoje: não ardia o nosso coração enquanto ele caminhava conosco? Que bonito isso! O meu coração ardia. É bom estarmos perto de pessoas apaixonadas, porque o nosso coração fica ardendo. É tão bom estar perto de casais, de namorados e casados, de amigos, e a gente perceber que tem algo que não é só aqui, é também pedaço de céu. E a gente diz: não arde o nosso coração? É tão bom quando vemos pessoas que só de vê-las ao longe, o nosso coração já começa a arder, para dizer: que bom que você chegou. Assim deve ser nossa vida cristã, nosso jeito de ser. Que as pessoas possam dizer: arde o meu coração quando estou perto de você. Porque não se trata só de coisas deste mundo, mas de coisas humanas, de coisas divinas. Filhos e filhas amados, estamos diante do Evangelho que fala de amizade. Amizade tão necessária entre nós. Amizade que nos faz pensar o quanto é bom caminharmos aqui e quanto é bom o céu. Jesus começou falando palavra e depois terminou na mesa. É tão bom também quando isso acontece. Quero não me estender tanto, mas uma das meditações desses dias dizia assim: na nossa casa, quando entrar, devia ter fotos na família, fotos amigos nossos, fotos significativas. Você sabe que isso aqui chama a mesa da palavra. Daqui estou pegando a memória da igreja, do povo de Deus, a memória de todos nós e falando com vocês. São fotos da vida cristã, da caminhada do povo de Deus. Mas daqui a pouco vamos para a mesa da Eucaristia, aonde ao partir o pão Cristo se mostra para nós.
Nas nossas casas, as fotos é a palavra de Deus, é a palavra acontecendo em nossa vida. A mesa é muito boa que tenhamos. Que nossas mesas em casas cuidemos nós homens, que às vezes a mesa nossa vira local de trabalho, mas é local de encontro. Portanto, as duas mesas acontecem com os discípulos de Emaús. Enquanto falavam e assentados, e aí a vida acontece diante de Deus. Leon Blois: ninguém foi ontem, ninguém vai hoje, ninguém irá amanhã pelos caminhos que eu vou. Para cada um, o sol reserva um raio de luz. Para cada um, Deus prepara um caminho. Filhos e filhas amados, o Senhor ama a todos nós. Ele caminha ao nosso lado, sabe que somos. Portanto, sintamos este amor tão único do Senhor por nós. E este amor nos faça entrar no coração dos nossos irmãos. Que a bem-aventurada Virgem Maria abençoe a todos nós, dando-nos saúde e paz e alegria nessa caminhada pascal.